Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. É verdade, transgênero se batiza na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E muita gente, quando soube disso, começou a se questionar, tanto membros da igreja quanto cristãos de outras denominações e até gente que nem é de igreja, perguntando o seguinte: será que os santos dos últimos dias estão sendo mais inclusivos? Eles estão abrindo as portas para aqueles que são excluídos na sociedade? Ou o negócio esculhambou de vez na igreja, está bagunçado? Como é que é? Então vamos tentar entender junto toda essa questão e vamos dividir o tema em duas partes. A primeira é como é que começa essa história de transgênero e como isso se envolve com a doutrina da igreja, e também se batizar um transgênero é algo errado ou certo. Se teve erro, se tudo foi certo. Vamos entender toda essa questão juntos. De fato é um tema complexo, porém é simples você apertar o botão de gostei. Aperta aí, toca no inscrever-se, sininho das notificações e coloque em todas, para você sempre ser avisado assim que sair vídeo. E deixa o teu comentário falando sobre o tema e aproveita para escrever se você gostou da nova iluminação, da nova forma aqui de fazer vídeo, que está bem diferente da anterior. Tá? Quero saber aí, estou tentando melhorar a sua experiência de assistir os vídeos aqui do canal. Até certo tempo da história da humanidade, pela maior parte dessa história que se tem registro, você tem homem gostando de mulher, mulher gostando de homem e, em uma menor parte, tem também homem gostando de homem e mulher gostando de mulher. Tá? Então, era isso que se via. Por exemplo, quando você vê a história de Nero, tem registro de que ele adorava satisfazer as suas necessidades sexuais com outros homens. Então, a maior parte que se tem de registro é isso. Porém, depois de um certo tempo, recentemente, e principalmente depois do que falou o Dr. Freud da psicanálise e um sujeito chamado Robert Stoller, na sua obra Sex and Gender, cria-se um novo entendimento do assunto, né? Uma nova dimensão do tema. Então, enquanto antes a gente enxergava sexo e gênero sendo a mesma coisa, na nova teoria de gênero seria algo distinto na verdade. Então, o sexo seriam as características físicas, biológicas e morfológicas, e o gênero as características sociais, as construções sociais. Então, de um jeito simples, se tem pênis é homem, se tem vagina é mulher. E na construção social isso seria o sexo, as características físicas, e o gênero é, por exemplo, em certo tempo da época da humanidade, Moisés usava túnica. E isso é muito parecido com um vestido que a mulher usa. Então, o que o homem usava, hoje a mulher usa. Tá? Então, as coisas vão variando conforme o tempo. Em certo tempo do Japão, você tem o homem passando pó de arroz na cara. Hoje, maquiagem é mais associado ao feminino. Então, é nisso que a teoria de gênero vai se pegar também. E aí, é dentro disso que vai ter o transgênero. O que é o transgênero? Ele é alguém que vê o corpo dele, o que eles vão chamar de destino anatômico, de uma forma, e na mente dele, na psique dele, ele enxerga o corpo dele de outra forma. Então ele vê lá o pênis dele, o corpo de um homem, mas na mente dele o sujeito é uma mulher e vice-versa. E para compensar essa distância que essa pessoa sente, ela vai fazer um tratamento hormonal, vai operar o órgão sexual dela, vai fazer mudanças estéticas. Então está dentro disso o transgênero, certo? Assim como tem a teoria de gênero, você também vai encontrar o estudo, por exemplo, do gene gay, que
enquanto a teoria de gênero reforça a si própria, e outros estudos também, o estudo do gene gay, por exemplo, é o contrário. Ele vai ser, não que vai ser contra, mas vai dar base para um outro argumento. Tá? Então, tentaram mapear o gene para ver se existia algum gene que era hereditário. Então, se uma pessoa é gay, eles queriam ver se encontrava esse gene gay em outra pessoa, em um parente, né, alguém que vinha posterior, e não foi achado. Muita gente concluiu o estudo que foi publicado pela Science como que não existe um gene gay. Então, foi um balde de água fria para muita gente, tá? E ciência é isso. Ciência não se trata de verdades absolutas e definitivas, tá? Porque o próprio nome, a verdade, significa. Mas sim de constantes investigações e contínuas, né? Começa uma, acaba e começa de novo. Então, é assim. Quem vê diferente está falando besteira, tá? Nesse sentido. Então é isso. E por isso que até que a ciência é filha da filosofia. Agora, tá errado batizar um transgênero na igreja? Vamos lá. Para algumas denominações cristãs, quando uma pessoa é gay, transgênero, lésbica, enfim, ela precisa verbalizar para todo mundo: olha, eu não sou mais gay. Ou para o líder espiritual dela, ou para alguma assembleia. Certo? Ela precisa verbalizar isso e aí ela passa a ser parte do corpo daquela igreja, passa a ser batizada ou aceita Jesus, alguma coisa do tipo. Para santos dos últimos dias, não é assim. A pessoa ela pode se identificar como transgênero e, se caso ela não tiver fazendo nenhum tipo de procedimento de alteração hormonal, de ordem cirúrgica, estética ou visual, no sentido de roupas ou coisa do tipo, se ela não estiver fazendo nenhuma dessas coisas, ela pode ser batizada. Tá? Não tem problema. Então, eu vi que muita gente ficou preocupada. Poxa, será que fizeram algo às escondidas? Como é que acontece esse tipo de batismo? Tá? Então, é assim. É desse jeito. Se as sisters e o presidente de missão informaram aos líderes que precisavam informar, né? Parece que precisa falar com uma autoridade geral quando tem esse tipo de batismo. Se tudo isso foi cumprido, não teve nenhum problema no sentido legal da igreja, tá? Podia batizar, certo? Agora, quais são as tensões que existem quando você entra nessa pauta transgênero e LGBTQIA+, em geral, certo? Vê só, o indivíduo, ele é alguém que verdadeiramente precisa ser amado, a pessoa que é transgênero, certo? Essa pessoa, ela é de fato um filho de Deus. E para um santo dos últimos dias isso é mais profundo. Porque enquanto outras denominações vão entender que somos criaturas e que quando a gente se batiza ou aceita Jesus, é aí que a gente passa a ser filho de Deus, para a gente é diferente. A gente vai entender que todas as pessoas são filhos de Deus, todos os seres humanos. Então, é algo muito mais profundo. E a gente tem que enxergar todo mundo como um ser divino em potencial, um filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, desde o mendigo da rua até a pessoa que é transgênero. E o indivíduo, ele tem todas essas características, elas estão ali presentes a todo tempo. Não tem como você separar isso, tá? Do indivíduo, da pessoa. O problema real ele vai estar nos movimentos. Porque é ali que muitas vezes algumas pessoas, por conta da ideologia do movimento,
vão querer mexer em coisas que são exclusivas de Deus, o nosso Pai Celestial. Então, o padrão entre homem e mulher é algo estabelecido por Deus. O padrão de casamento, de relacionamento entre homem e mulher, é algo pré-estabelecido por Deus. E isso é nítido nas Escrituras. Isso é nítido em toda a estrutura da doutrina de Cristo. Não tem como mudar isso. O que você pode é estimular o amor, o respeito, a compreensão dentro das coisas em uma sociedade que hoje talvez seja mais complexa do que em outros momentos, mas tem coisa que não dá para mudar e os movimentos vão querer mudar. E é aí que está o problema, tá? Então isso não pode acontecer. Você que é verdadeiramente um membro da igreja, um seguidor de Cristo, não pode deixar que esse tipo de mudança ocorra, né? Então a gente tem, por exemplo, o Elder Holland falando que era um problema os inúmeros símbolos e sinais de feminismo, de LGBT, bandeiras que estavam aparecendo na universidade da igreja. Esse tipo de coisa não é para acontecer na igreja. A igreja é para você falar de Cristo. Então, aquilo que é de Deus, o homem não deve mexer. Se você acredita em revelação, essas coisas elas não podem ser modificadas. Do contrário, você não acredita que Deus estabeleceu algumas coisas que são verdades imutáveis, tá? Então, é isso. Tem outros problemas de ordem menor, tá? De importância menor, que também ocorrem, outros desafios, tá? Relacionados a esse tema, mas por enquanto é isso, tá? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar com esse tema. Tem mais coisas aqui que eu poderia falar sobre, poxa, o transgênero vai ter alguns direitos que as mulheres têm ou não? Na prática não deveria ter, tá? Mas eu não vou entrar nessa aqui porque senão vou me prolongar mais e o vídeo é para ser cirúrgico nessa questão.